Meu nome é Saulo Pimentel Volinek. Hoje eu estou na cidade de Brasília, Distrito Federal. Devido à minha profissão, eu mudo muito de cidade. A gente já morou no Rio, onde eu fui criado, já morei em Brasília, já morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos vindo agora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nesses lugares, graças a Deus, a gente teve oportunidade de trabalhar na obra. A minha experiência de EBD começou lá pelos idos de 2011. Naquela época eu dava aula em faculdades, desde 2003 eu dava aula em faculdade, sou engenheiro formado, mestre em engenharia elétrica e tinha experiência acadêmica, mas não me sentia apto a ensinar na igreja. Então a minha esposa sugeriu a outra professora da classe de adultos que foi conversar com o pastor, que veio conversar comigo. Ou seja, eu dou aula basicamente porque a minha esposa mandou, né? Mas brincadeiras à parte, o pastor Oswaldo Ferreira Bonfim, naquela época pastor da Igreja Batista Belo Horizonte, em Campo Grande, me chamou para conversar e sugeriu que eu desse aulas na EBD. Eu falei, pastor, eu não tenho conhecimento tão profundo assim de Bíblia, eu não gosto de ensinar uma coisa que eu não saiba, né? Então eu não me sentia confortável com isso. Mas ele me convenceu a começar e a partir daí eu fui apoiando a classe de EBD de adultos naquela cidade. Depois, com a mudança para Brasília, eu passei a apoiar a classe de jovens e agora em Porto Alegre a gente teve a oportunidade de novo de trabalhar com a classe de adultos. Por volta do ano de 2017, ainda em Brasília, Deus começou a me incomodar ali no coração que eu deveria gravar aulas e disponibilizar para que outras pessoas pudessem assistir. A gente foi empurrando isso com a barriga por um tempo, até que no último trimestre de 2019 isso falou mais forte de novo ao meu coração e eu realmente comecei a investir nisso. Hoje eu tenho um canal no YouTube com 990 inscritos e toda semana eu disponibilizo uma aula de EBD ali da revista Palavra e Vida, que é distribuída pela Convenção Batista Fluminense. Ela é gratuita, distribuída pela internet, então todos têm fácil acesso nisso aí. A primeira oportunidade que eu tive de ministrar aulas de EBD ainda foi na adolescência, né? Então, não foi de EBD, na época foi para ensinar a ministrar um estudo na união de treinamento, né? Aquela época ainda, estou desde os 6 anos na escola, na igreja, então tenho aí 40 e poucos anos vivido na igreja, frequentei a EBD esse tempo todo, né? Então naquela época tinha as escolas de treinamento, era união de adolescentes, né? E uma vez lá pediram para eu ensinar um estudo. Acho que é a primeira vez que eu lembro de ter feito alguma coisa assim na igreja. Outros ministérios, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo. Eu aprendi a tocar piano ainda adolescente e participava na igreja tocando e regendo. Mais tarde cheguei a ser secretário, tesoureiro de algumas igrejas e congregações por onde a gente passou e chegamos a ser também diáconos, né, nomeados diáconos. Então, o trabalho em si, a gente foi abraçando o que ia aparecendo. Mas esse assunto de EBD focou mais de 2011 para cá, quando sistematicamente nas mudanças de igreja a gente volta a trabalhar nessa área. A minha maior dificuldade numa classe de EBD, sobretudo presencial, é a característica dos seus alunos. A gente busca sempre, numa aula presencial, uma aula que seja mais interativa, que as pessoas possam compartilhar experiências e que a gente possa aplicar o que está sendo ensinado ali, o texto, o assunto do momento, seja aplicado diretamente na vida das pessoas. E a classe de EBD tem uma característica de ser muito heterogênea, incluindo visitantes. Então, muitas vezes a gente tem alunos que não conhecem Bíblia, ou até que acham que conhecem, enfim, que não frequentam a igreja, mas acham que conhecem aquilo ali, e muitas vezes elas vêm com opiniões ou quase tentando sobrepor o ensinamento do professor e cria algumas situações complicadas ali para quem está à frente,
né? A gente não pode deixar que algo errado seja propagado, mas eu também não posso tolir a participação da pessoa. Eu preciso que ela participe e eu preciso que o assunto seja bem abordado ao ponto que ela entenda a verdade bíblica que está sendo ensinado. Infelizmente é costume da nossa sociedade no momento que todos têm a sua verdade. Só que no ambiente de EBD ou no ambiente que a gente está estudando a Bíblia, o foco é a verdade bíblica. Aliás, a verdade é a Bíblia. Então a gente tem que lapidar, trabalhar com bastante cuidado, não tolhindo a participação de pessoas, mas mantendo a direção no assunto. E o que mais me alegra em aulas de EBD é o feedback que a gente tem. Muitas vezes a gente fala alguma coisa para uma pessoa e aquilo não falou tão alto no nosso coração, mas no coração da pessoa, naquele momento, foi algo assim sensacional. Tenho tido experiências no canal que tem me alegrado muito, né? O feedback de alguns que têm usado o canal para ter ideias para ensinar, para estudar a lição antes do domingo, para fazer voltar aquilo que a gente tinha antigamente, que era o aluno estudando a lição antes da aula. A gente perdeu isso, né? A gente não cobra mais relatórios, a gente não faz com que isso seja algo importante, né? Então os alunos chegam, muitas vezes, 90% das vezes, como meros espectadores de uma aula que vai ser apresentada e tem dificuldade de participar. Então o feedback positivo é muito interessante, muito importante, é o que me deixa mais alegre. Além de estar cumprindo a missão que Cristo nos deixou, que era ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lá no finalzinho da missão, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Então, na EBD a gente tem realizado essa missão, tem cumprido especificamente essa parte da missão que o Mestre nos deixou, e isso me deixa muito alegre. Olá, meu nome é Lenira Teixeira, sou do Rio de Janeiro e frequento a Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Bem, eu comecei o meu ministério com crianças de uma maneira muito natural. Foi logo depois que eu me converti e isso já faz 40 anos. Quando eu cheguei na igreja que eu comecei a congregar, ali havia uma escola dominical muito bem estruturada e eu gostava de crianças, então eu tinha o desejo de servir a Deus de alguma forma e acabei me interessando por aquele local e fui para lá. E ali eu encontrei uma pessoa que era a diretora ali do Ministério Infantil, o nome dela era Yara de Moraes, uma senhora, uma mulher de Deus que fazia um trabalho muito bonito, muito assim, que preparava muito bem, né, todos os professores que chegavam ali para dar aula para as crianças. Então ela foi a minha primeira instrutora, digamos assim. Foi ali que eu aprendi os meus primeiros passos, como trabalhar com as crianças da escola dominical, como usar a palavra de Deus de uma maneira agradável, de uma maneira interessante, de uma maneira realmente eficaz, né, para aquelas crianças. Então eu juntei o meu prazer em trabalhar com crianças, as minhas habilidades, que eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de teatro. Então tudo isso Deus usou ali para eu ir me aprimorando nesse ministério, que aconteceu realmente de uma maneira bem natural, bem natural. Eu me dispus a fazer e ali eu fui crescendo e fui aprendendo, fui tendo experiências boas, experiências ruins, mas sempre com o coração aberto, com o desejo de fazer a vontade de Deus, com o desejo de ser um instrumento nas mãos dele para fazer a obra dele. Então, tudo isso contribuiu para que eu fosse seguindo nesse ministério infantil, né?
E com relação a oportunidade, então foi lá, né? A minha primeira oportunidade de trabalhar foi nessa igreja, onde eu comecei a conhecer ao Senhor, e ali eu aprofundei. À medida que eu aprofundava o meu conhecimento bíblico, eu usava ali na escola dominical. Uma coisa interessante que aconteceu ao longo do meu ministério infantil na igreja é que onde eu chegava, no supermercado, numa loja, em qualquer lugar, as pessoas perguntavam se eu era professora. Então, realmente, Deus colocou, assim, à medida que eu fui crescendo ali naquele ministério, parece que esse talento começou a brotar de uma maneira interessante dentro de mim. E por conta disso, eu fiquei com o desejo de ter uma formação nessa área, né, de educação. Então foi que eu, quando a minha filha mais velha fez vestibular, eu resolvi fazer também para pedagogia. E aí eu entrei para a faculdade, fiz pedagogia quando eu já estava com 48 anos, né? Entrei para a faculdade, fiz pedagogia e foi realmente uma experiência maravilhosa. Deus me deu ali condições de estudar, de me aprofundar, me deu capacidade para estudar, né? Então foi uma bênção realmente. Depois disso ainda tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação e tudo isso foi assim uma experiência interessante que por causa do meu ministério na igreja eu acabei galgando mais esse nível, né, na minha vida, vencendo mais um desafio que foi esse de minha formação. Depois eu trabalhei no Instituto de Educação como profissional e foi uma experiência muito abençoada. Depois também trabalhei no Colégio Pedro II e foram experiências realmente que me enriqueceram bastante como pessoa e como profissional também, né? E assim, a minha maior alegria nesse ministério é ver realmente as crianças se entregarem a Jesus. É muito lindo você ver como elas se entregam a Jesus através do seu trabalho, através da sua dedicação, do seu amor, né? E isso é o que é mais gratificante nesse trabalho. Então, quem entrar nesse ministério certamente vai colher muitos bons frutos. Um deles é quando você chega a 40 anos de ministério, você vê que os seus alunos estão agora sendo homens e mulheres de Deus, né? Então, realmente, Deus ele é um Deus completo que nos prepara de uma maneira surpreendente, né? Ele abre as portas para nós, ele abre os nossos caminhos. Então, o que nós temos que fazer é perseverar, né, nos caminhos que ele coloca em nossa frente, enfrentar as lutas, enfrentar os desafios e perseverar, que ele vai dar a vitória. Meu nome é Arilda, sou do Rio de Janeiro, da Tijuca, e eu atuo há 18 anos na área de ensino na Igreja Batista Nova Peniel. E a minha experiência de chamada foi na convivência na igreja, e eu comecei pelo departamento infantil como professora, e foi um período de grande riqueza na minha vida, e eu pude conviver ali com crianças, né, de todas as idades, e com professoras também, com as quais eu aprendi muito também. Enfim, tive incentivos também dos pastores, pastor Adriano, pastor Eber, meus professores no seminário, meus irmãos, amigos também, que sempre viram em mim essa possibilidade de que eu deveria ensinar, que eu deveria atuar nessa área. Então também foi incentivo e confirmação também.
E dificuldade como professora, eu não tenho algo que tenha me marcado assim, que tenha sido uma grande barreira. Não tenho, mas eu tenho constante preocupação com a comunicação. Acredito que também os outros professores têm essa preocupação. A maneira, o método, enfim, como atingir, como levar, transmitir o conteúdo de uma aula, de algo que estamos expondo. Então, isso é motivo de preocupação constante em todo o tempo e é preciso realmente estar atento a isso. E a alegria é quando eu percebo que esses objetivos são atingidos. É muito maravilhoso quando nós percebemos um aluno que interage com um determinado assunto e realmente aquilo está sendo introjetado na pessoa. E então isso realmente é uma alegria muito grande e é um objetivo, é a razão de ser da tarefa de ensinar, de ser professor. E é isso. Essa é a minha experiência de maneira rápida a respeito deste assunto. Mas é algo que eu tenho muita alegria e que amo de todo o coração. A graça, a paz e as misericórdias do Senhor conosco. O meu nome é Vânia Bastos, eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu me formei em Educação Cristã pelo Seminário Teológico Batista daqui da cidade em 1992. Então, ano que vem eu faço 30 anos de ministério e pela graça do Senhor atuando nesse ministério. Eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos numa igreja só como educadora e hoje eu faço a gestão educacional em algumas igrejas aqui da cidade, além de trabalhar com o meu marido, que depois que se aposentou também foi para o ministério, pastor Vitor Bastos. A minha experiência ministerial de chamado foi porque eu tinha muito desejo de servir a esse Deus que me salvou. Então eu, na época, fiz o vestibular para serviço social e administração. E, consequentemente, resolvi fazer a faculdade de administração, de ação social. Mas, nesse mesmo período, teve o Congresso Despertar, em Curitiba. E minha irmã pagou para eu poder ir. Eu fui ao congresso, jovem ainda, eu estava com 20 anos. E ali eu senti o chamado, eu queria trabalhar para esse Deus maravilhoso que me tinha dado a salvação, o amor por Cristo. Então, eu já queria muito fazer, mas eu não vim de um lar cristão, eu não tinha envolvimento nenhum com Bíblia, não sabia quase nada e eu tinha esse desejo de aprender. E chegando de lá, então, eu não fui para a faculdade. Ao invés de eu fazer a matrícula em serviço social, eu procurei o seminário. Confesso que foi meio assustador, porque eu cheguei numa turma em que a maioria dos alunos ou já tinham nascido na igreja, ou eram filhos de pastores, e eu cheguei sem ao menos saber quem eram os personagens bíblicos. Eu tinha 1 ano e meio de conversão. Mas, pela graça do Senhor, gostei muito de fazer o seminário, me formei, estou trabalhando até então. A minha primeira oportunidade de ensino já foi fazendo o seminário, porque a nossa igreja tinha alguns seminaristas, se não me engano, na época 3 ou 4. E o pastor da igreja, pastor Mauro Clementino, na época, com o pastor Albino Ferraz, ele colocava os seminaristas já nas missões da igreja. Então eu já tive a oportunidade no primeiro semestre, já trabalhando numa missão, uma favela que nós tínhamos aqui, chamado Crato na época, e fui auxiliar uma seminarista que já estava quase terminando o seminário lá.
Então foi uma coisa que ela terminou e o ponto de pregação, a missão, já ficou sob a minha responsabilidade no semestre seguinte. E assim foi, nós passamos os 4 anos que estagiando, ou nós trabalhávamos na igreja, ou nós trabalhávamos nas missões da igreja. E a primeira oportunidade de ensino foi muito boa, porque eu tive a oportunidade de ali discipular crianças, discipular adultos, né? Foi muito difícil, mas foi muito bom. E também eu tive a grata, né, surpresa de Deus me enviar o meu esposo para me ajudar ali, como um recém-convertido também. E na época nós então começamos a trabalhar juntos, e isso deu namoro, noivado, casamento. E até então estamos numa obra. A maior dificuldade que eu tive como professora, como educadora, como apaixonada pela educação, foi de no início eu não entender que não dependeria tudo de mim. Porque por mais que eu fizesse o máximo, teria coisas que eu não conseguiria. E um dos exemplos é justamente desse primeiro trabalho. Eu me frustrei muito quando eu vi alguns que nós trabalhávamos ali como crianças se tornarem adultos e infelizmente foi preso, foi para a área do homossexualismo, e isso me frustrava muito. E eu me cobrava onde que eu errei, Senhor, o que faltou eu fazer. E essa cobrança foi me, vamos dizer assim, sufocando até eu entender que não é assim, né? E com o tempo só com o tempo. Além das dificuldades naturais, né? Nós não tínhamos algum material necessário, nós não tínhamos verbas. Aliás, irmãos, igreja sempre vai trabalhar com dificuldades, isso eu já aprendi. Levei quase 30 anos, mas aprendi, né? Mas são essas dificuldades que também surgem em nós, a criatividade. O que mais me alegra no ministério é ver que outros estão aí. Então, esse final de semana mesmo, eu tive a oportunidade de pregar numa igreja e um que foi junior comigo estava apresentando a sua família no altar do Senhor. Isso é maravilhoso. É sinal de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado e Deus abençoe.